Tá apostos aí? Então nós vamos fazer uma leitura hoje no Antigo Testamento. Nós vamos fazer uma leitura no livro de 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos ler versículo 1 a 4. Nós vamos fazer a leitura, versículo 1 a 4 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, e foi-se até Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Sente-se de Bíblia aberta, no nome do Senhor Jesus. Tema da mensagem de hoje, queridos, é bem interessante. O tema da mensagem de hoje é decepcionados com Deus. Talvez vocês nunca tenham ouvido um tema como esse. Decepcionados com Deus. Sim. Sim. São coisas que na trajetória da nossa vida de fé com Deus podem acontecer. Estão sujeitas a acontecer. Não que Deus verdadeiramente nos decepcione, porque Ele nunca vai nos decepcionar. Mas às vezes, na nossa maneira de entender as coisas, de ver as coisas, de achar que Deus tem que fazer certas coisas, e quando Deus não faz, quando as coisas não acontecem da forma como nós planejamos, como nós pensamos, como nós esperamos, então alguns de nós, algumas vezes, fica num estado de decepção com Deus. E nesse estado de decepção com Deus, muitas vezes a pessoa fica em tristeza, porque o coração fica cobrando de Deus algo que nós achamos que Ele tem que fazer, mas Deus não tem que fazer. Nós ficamos esperando que Deus entre em ação, que Deus faça, que Deus haja, que Deus abra a porta, que Deus cure, que Deus salve, que Deus faça alguma coisa. E muitas vezes nós nos posicionamos nisso e diz: agora vai ser com Deus, agora Deus vai fazer, agora Deus vai entrar em ação, agora é com Deus, e você espera e Deus não faz nada. E nessa hora, nesses acontecimentos, nós ficamos intimamente, muitas vezes disfarçando, aparentemente, disfarçando uns diante dos outros, fazendo das fraquezas forças, dizendo que está tudo bem,
dizendo que está tudo no controle, dizendo que está tudo certo, mas por dentro, o nosso coração tem uma cobrança permanente, e essa cobrança permanente é para com Deus, em forma de uma decepção, porque Deus não fez. E se nós deixarmos essa tristeza nos abater, se nós deixarmos essa tristeza tomar conta da nossa alma, da nossa vida, nós caímos na fé. Nós desistimos. Aos poucos, essa tristeza dentro do coração vai nos distanciando de Deus. E a primeira coisa que essa tristeza de decepção, causada por uma decepção, faz em nós, é tirar de nós a vontade de orar. Porque é como se não valesse a pena. É como se dissesse o tempo todo: para que eu vou clamar? Para que eu vou orar? Para que eu vou estar de joelho? Se aquilo que eu espero que Deus faça, Ele não faz. E aí já é o primeiro passo, é a decepção, a tristeza. O segundo passo é parar de orar. E a pessoa vai descendo degraus na fé, se distanciando, se esfriando, e daqui a pouco está na condição, como diz o livro do Apocalipse, tem nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Porque nós sempre nutrimos no nosso coração a esperança no agir de Deus. É ou não é, igreja? Tudo que nós temos é o Senhor. E é nele que nós colocamos toda a nossa confiança. E é nele que nós esperamos. E como nós estamos sempre cercados de mensagens triunfalistas, de que a vitória vai sempre ter que chegar, sempre tem que vir, e de que a coisa sempre vai acontecer ao nosso favor, de que Deus sempre vai estender a mão na nossa direção, que Ele sempre vai fazer. Essa é a mensagem que nós estamos sempre ouvindo, a mensagem triunfalista. Mas quando isso, na realidade, tirando as mensagens fantasiosas, fictícias, as fábulas, quando nós vamos para a vida real, nem sempre a vitória vem. E às vezes, quando vem, não é lá muito legal. E a pessoa diz: eu esperei por isso? Foi por isso que eu esperei tanto? Foi para isso que eu orei tanto? Porque é uma vitória mais ou menos. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes você é fiel na casa do Senhor, você é ofertante da casa do Senhor e está junto no ministério, na área financeira, pronto para ajudar, e às vezes faz mais do que podia fazer, e se tiver mais, faz mais. Às vezes pela fé, pela gratidão, você é um dizimista na casa do Senhor, e na sua fé, no seu ânimo, você diz, você pensa: Deus vai me abençoar financeiramente, Deus vai ampliar a porta, Deus vai me abençoar, e você faz planos e projetos, porque o ser humano vive de planos e projetos. O ser humano está o tempo todo planejando e tendo sonhos na vida. E muitas vezes nós fazemos planos na vida financeira e nos esforçamos para abençoar a obra de Deus financeiramente e esperamos em Deus uma ação. E você sabe o que é que acontece? A porta se fecha. A porta que estava aberta,
A única porta que estava aberta, mesmo com todo o teu dízimo, com toda a tua oferta, com todo o teu coração bom, com tudo que você tem feito, a única porta aberta ainda se fecha. E é nessa hora que bate a decepção. Crentes não dizendo, não colocando para fora, não falando. Quem é que vai chegar para um irmão? Quem é que vai conversar com outra pessoa e dizer assim: meu irmão, misericórdia, meu irmão, eu estou decepcionado com Deus? Quem é? Quem é que vai assumir isso? Ninguém nunca vai assumir. Mesmo que você esteja quase morrendo por dentro de tristeza, se alguém chega e fala com você, muitas vezes você ainda tem uma palavra de ânimo para dar para os outros, você está quase morrendo. Mas dentro, aquilo que você esperava, não aconteceu. Ou acontece pela metade. Eu muitas vezes é uma bênção atribulada, que a bênção chega, mas a tribulação vem junta. E o que é que a gente faz nessas horas? E a igreja precisa ouvir isso. Você sabe por quê? Porque o que eu estou falando, o que eu estou pregando aqui nessa noite, não é fantasia, não é história da carochinha, não é conto de fada. Isso aqui é realidade do que a gente vive. É realidade. Pode alguém, um pregador, pregar e dizer que é 1000 maravilhas, é só vitória, as páginas do diário é só vitória, mas a vida real não é assim. Aqui dentro pode ser muito bonito, vocês vão bater palma, vão dar glória, foi uma mensagem maravilhosa, uma mensagem só de vitória, mas é lá fora que vocês enfrentam a realidade, e vocês precisam ser preparados aqui dentro, na palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, para ser vencedores lá fora. E para permanecerem de pé, quer Deus responda, que Ele não responda. Quer Deus abra a porta, que Ele não abra a porta. Quer Ele faça ou que Ele não faça. Você continuar seguro, você continuar firme, os pés na rocha. Eu não estou falando de ser super crente, porque isso é outra mentira que inventaram por aí. Não é super crente, mas aquele que está em Deus é seguro pela graça. Mas que as decepções fazem parte da nossa vida, fazem. E é coisa ruim. Quem é que pode dizer que decepção é coisa boa? Ninguém. É ruim. Uma mãe se decepciona com o filho. Queria que o filho fosse uma coisa, e a criatura não quer ser o que a mãe quer que ele seja. Gera o quê? Decepção. Da mesma forma, pais e filhas, mães e filhas, esposo e esposa. A nossa vida, querida, aqui na terra, ela é feita de altos e baixos. Esse evangelho mentiroso da prosperidade, o evangelho da vitória que estão pregando por aí, esse evangelho não sustenta ninguém. Ele é mentiroso e não prepara os crentes, não prepara a igreja para viver lá fora, para viver a realidade, para viver na realidade da tua casa. Que muitas vezes a realidade da tua casa não é uma igreja, é quase um inferno. Deus precisa nos preparar para a gente viver a nossa realidade do mundo aí fora. Da dificuldade financeira, das traições, das falsidades, das pessoas de duas caras, dos ataques do mundo, dos ataques do diabo e dos falsos crentes também. A palavra de Deus precisa nos fortalecer para nós sermos um crente, não é um super crente não, mas é um crente seguro na graça de Deus. Que a tempestade vem, as ondas se levantam e cobre.
E todo mundo diz: rapaz, aquela onda acabou, matou, levou, afogou o fulano. Mas quando a água baixa, o fulano está de pé. Aleluia. É isso que nós precisamos. E uma das coisas que pode nos levar a esse entendimento é entender que a vida também é feita de decepções. Que a vida é feita de altos e baixos, de dias melhores e dias piores. E que às vezes a gente está fazendo um plano maravilhoso e está certo, sonhe grande, sonhe bom. Você tem direito de sonhar, mas às vezes não é o que vem para a vida da gente. E o que é que a gente faz então, diante das decepções da vida? Como agir diante da gangorra quando ela baixa, quando as coisas não dão certo? E como agir quando o próprio Deus aparentemente é quem nos decepciona? Isso é uma coisa que nós precisamos pensar, porque todos nós fazemos planos e projetos bons. Quem é que vai fazer um plano e um projeto ruim para a sua vida? Ninguém. Nós só pensamos coisas boas para nós, até porque nós nos amamos. Nós sempre estamos planejando coisas boas e estamos sempre esperando de Deus boas respostas e boas confirmações. É ou não é, irmãos? E quando não vem? E quando não vem? Vai ficar com raiva de Deus? Se o crente fica com raiva de Deus, ele morre. Ele acaba morrendo. Porque a primeira coisa que você vai deixar de fazer é orar. E quando você deixa de orar, você vai ficando vazio, distante, carnal, e vai ficando só a imagem daquele crente, só a casca daquele crente, mas por dentro, meu filho, a lagarta já comeu. Então eu peguei aqui, queridos, por exemplo, o profeta Elias. Porque o profeta Elias, ele é um dos maiores exemplos que tem na palavra de Deus, de um homem de Deus que se decepcionou profundamente. Que passou por uma das maiores, segundo ele, o entendimento dele, uma das maiores decepções que uma pessoa, que um servo de Deus, uma serva de Deus pode passar. Ele nutriu uma expectativa de algo grande, maravilhoso, que ele esperava Deus fazer. E quando chegou a hora, mesmo ele tendo esperado bastante, fiel na presença de Deus, não foi do jeito que ele esperava. E a leitura que nós fizemos mostra exatamente isso. Um profeta isolado, deprimido, decepcionado. E a impressão que nós temos, e você vai me entender daqui a pouco, é que a decepção de Elias também era com Deus. E ele estava pedindo para morrer. Ninguém feliz, alegre, pede para morrer. Versículo 4 diz que Elias foi ao deserto, o caminho de um dia, cerca de 40 quilômetros. Veio e sentou-se debaixo de uma árvore do deserto, uma árvorezinha baixinha que fazia pouca sombra, chamada zimbro. E é bem clara a palavra: pediu em seu ânimo a morte.
ele estava completamente desanimado. Ele não queria mais viver. Ele não queria mais. Tudo que ele esperou que acontecesse, não aconteceu. Tudo pelo qual ele orou, se consagrou e esperou em Deus, quando chegou a hora de Deus, porque ele fez, o profeta, tudo que Deus mandou ele fazer. Agora, não era mais uma coisa que tivesse dentro do controle de Elias. Agora só Deus podia fazer. E quando chegou a hora, Deus não fez. Aí o homem se chateou. Aí a decepção foi grande. De tal forma que nós estamos vendo ali um profeta dizendo no seu ânimo, quer dizer, não tinha ânimo nenhum, a morte. Já basta, Senhor. Isso é a expressão de quem está cheio. Isso é a expressão de quem não quer mais. Senhor, chega. Senhor, só vou até aqui. Senhor, já deu. Senhor, eu nem quero mais viver. Tira minha vida. Já basta. Não quero. Acabou. Eu fico aqui. Acabou para mim. Já basta, Senhor. Toma agora a minha vida. Tira o meu fôlego de vida. Leva a minha vida. Me acaba aqui, me mata aqui. Porque eu não quero sair daqui. Eu não quero tocar para frente. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais nada. Eu não quero mais ser profeta. Eu não quero mais esperar. Eu não quero mais orar. Eu não quero mais nada. Você consegue entender isso em Elias aqui? É isso que Elias está dizendo para Deus. Chegou no deserto, se assentou debaixo de um zimbro, fez uma coisa suicida, andou no caminho do deserto da Judéia, cerca de 42 quilômetros, sem água, de formas que ele humanamente não teria condições de retornar, ele ia morrer desidratado. De qualquer forma, Elias ia morrer. Se Deus não quisesse tirar a vida dele, no mínimo, ele morreria desidratado num calor de mais de 45 graus no deserto. E o caminho que ele fez a quantidade de quilômetros que ele andou para morrer. Está ali bem clara a expressão, já basta, ó Senhor. Acabou. Só vou até aqui. Eu morro aqui, fico aqui. Meus ossos vão ser cobertos pela areia do deserto. E a minha história vai ser apagada, vai ser esquecida. Eu já sou odiado mesmo por tudo e por todos. Ninguém me quer bem, não tenho ninguém por mim, todos são contra mim, todos me odeiam, eu não tenho para onde ir, eu não tenho aonde me esconder, o meu ministério também fracassou, Senhor, basta. Elias, o profeta, maior profeta do Antigo Testamento depois de Moisés. Aí a situação dele. Se isso aconteceu com o profeta Elias, por que não pode acontecer com alguém entre nós? Por quê? Por acaso aqui tem alguém muito, muito, muito melhor do que o profeta Elias? Se aconteceu essa decepção tão grande com ele, por que não pode acontecer com a gente?
E é exatamente em cima disso, pastor, por que aconteceu isso? Explica. Por acaso Elias era um homem fraco? Era não. Era um homem de Deus, um profeta de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas o que aconteceu teve um peso tão grande na vida e no ministério dele, que nesse momento aí, ele desistiu. Desistiu até da vida. Agora olha para mim, presta atenção em mim, por favor. Será que Elias estava decepcionado? O que é que vocês acham? Sim ou não? Ou ele estava animado? Ou ele estava alegre? Feliz? Estava não? Estava comemorando a vitória, Elias? Estava não? Eu acho que ele estava amargurado que só aí. Porque a expressão dele é final. A expressão dele é: acaba aqui. Me deixe pelo menos, Senhor. Senhor, pelo menos isso. Me deixa morrer. Vocês conseguem ver isso? Mas essa oração Deus também não respondeu. Porque não deixou ele morrer. Nem isso. Vou explicar por quê. Elias viveu num tempo em que Israel, preste atenção que você vai entender o contexto. Por que chegou até aí? Elias foi um profeta que viveu num tempo em que Israel, a igreja do Antigo Testamento, estava em apostasia. O povo não estava fiel a Deus. O povo não servia a Deus de verdade. O rei de Israel estava desviado. Começando pelo rei, começando pelo monarca, a maior autoridade de Israel estava desviado. Estava casado com uma ímpia, que era Jezabel. E o povo seguiu o exemplo do rei. O povo já era fraco. Quando pegou um rei desviado, aí é que o povo mesmo acabou de cair. Então, na época de Elias, não havia pregação da palavra de Deus. Na época de Elias, o povo estava servindo a Deus, mas estava servindo também a Baal, o deus dos filisteus, deus da fertilidade deles, com D minúsculo. O povo não era fiel, o povo estava entre dois pensamentos. O povo queria as bênçãos de Deus, mas também queria se Baal tivesse alguma bênção, eles queriam também. Então não havia sinceridade, não havia um culto que prestasse, não havia, Deus estava completamente triste, Deus estava desagradado com o povo estava em apostasia, muito parecido com hoje. E Elias, segundo o entendimento dele, era a voz clamando no deserto. Era o único, segundo ele, o entendimento dele, que havia ficado fiel a Deus. O único que lutava contra a apostasia, contra a idolatria, que queria trazer o povo de volta para Deus, que queria restaurar Israel, que queria que o povo se arrependesse, abandonasse a Baal, adorasse só o Senhor. Tudo que Elias queria era que houvesse uma restauração de fé e de culto no meio do povo de Israel. Pode se perguntar, pastor, qual era o sonho de Elias? Riqueza? Não. Elias, qual é o teu sonho? A restauração de Israel. Quero que Israel saia da apostasia. Quero que Israel saia da idolatria. Quero que Israel seja liberto e adore somente a Deus. Porque eu amo demais o meu Deus e quero que todo o povo adore ao Senhor. Era o que Elias queria. Mas
A situação não era essa. A apostasia de Israel, 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33. Olha a situação. Para você entender o contexto. Por que que Elias pediu para morrer? 16, 29 ao 33. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e no ano 38º do rei Asa, lá de Jerusalém, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Um rei desviado. É muito tempo. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe desgraçou Israel. Vamos continuar. E sucedeu como se fosse ainda coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, lá da Síria, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Situação do rei. Apostasia de Israel. Levantou um altar a Baal na casa de Baal. A Baal tinha uma casa em Israel. Levantou um altar na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um bosque de madeira, que Acabe fez muito mais ainda para irritar o Senhor. De propósito, o Deus de Israel, e fez pior do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Israel, o rei, casado com uma ímpia idólatra, desviou Israel. Apostasia total. O povo ainda falava no nome do Senhor e sacrificava a Deus, mas no mesmo dia que fazia o sacrifício para Deus, também fazia sacrifício para Baal. Vamos trazer aqui para os nossos dias. Que se poderia dizer de um crente que no mesmo dia, pela manhã, segunda-feira de manhã, ele ora a Deus. Segunda-feira à tarde, ele ora ao diabo. O que é que se pode dizer de um crente desse? Apostatou, está desviado. Assim era a situação de Israel no tempo do profeta Elias. Elias, desgostoso com a apostasia, 1 Reis 17:1, Elias, olha para mim que você vai entender, profetizou que não haveria chuva em Israel até que o povo se arrependesse. Ele profetizou, ele disse, segundo a minha palavra. Pouca gente entende isso aqui. Baal era o rei da fertilidade, era o Deus da agricultura, da fartura. De formas que Elias disse, eu profetizo, de acordo com a minha palavra, ó. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante o qual a face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele não disse nem segundo a palavra do Senhor, não, a minha palavra. Ele está dizendo assim, eu como homem não preciso nem colocar Deus nessa briga. Eu vou mostrar que como ser humano sou mais forte do que Baal. Baal não é o Deus da agricultura, não é o Deus da fertilidade, não é o Deus da fartura. Pois eu estou dizendo, não vai chover. E quero ver Baal fazer chover. Vocês entenderam agora? Foi isso que ele disse. Vamos ver se Baal é maior do que eu. Eu, Elias, estou dizendo que não vai chover. Vamos ver se Baal faz chover agora, por cima da minha palavra.
E você sabe o que foi que aconteceu? Não choveu. E o negócio foi tão sério que nem sereno, orvalho não caía. Secura total. E quando a seca começou, Elias teve que fugir. Porque o rei se revoltou, a rainha o odiava. E o povo também, por causa que não teve chuva, não teve lavoura, a miséria começou, a seca chegou. O povo começou a odiar também o profeta. E Elias teve que fugir. E Deus falou com Elias e disse assim: vai, te esconde, Elias, ligeiro. Vai lá para o ribeiro de Querite, fica lá até a hora que eu falar contigo. Fica bebendo da água que está lá no riacho. E eu vou dar ordem aos pássaros, aos corvos, que levem comida para ti de manhã e de tarde. Elias foi, obedeceu, se escondeu lá no ribeiro, bebia da água do riacho e comia da comida que os corvos traziam. Isso durou alguns meses, Elias nessa situação, escondido. Quando a seca ficou mais grave, o ribeiro secou. Até Elias sofreu com a própria seca que ele profetizou. Porque o ribeiro que ele bebia água secou. Aí ele, sem ter água para beber, Deus foi e disse assim: Elias, a essa altura Elias já era o homem mais odiado de Israel e era o homem mais procurado de Israel para ser morto. Porque ele disse que era segundo a palavra dele que não ia chover. Aí Deus disse: Elias, sai daí, sai de Israel, vai para Sidom, Serepta, que lá eu já ordenei uma viúva que te sustente. Chegou lá, encontrou essa viúva que estava para morrer de fome. Só tinha um punhadinho de farinha com um pouquinho de azeite para fazer um bolinho para ela e para o filho dela. E depois que comesse o bolinho, esperar a morte. Foi essa mulher para onde Elias foi enviado. Elias chegou lá com sede, pediu água. A mulher trouxe água, ele disse: ei, traz também alguma coisa para me comer. Estava com fome. A mulher olhou para ele e disse: senhor, homem de Deus, não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha numa botija, no azeite, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolinho. E eu vou comer um pedaço do bolinho, eu vou comer, meu filho também vai comer, e depois nós vamos morrer de fome. Elias foi e disse assim: pela minha palavra, vai lá e faz o bolinho, mas traz primeiro para mim. A mulher fez. Essa mulher é uma benção. A mulher acreditou e fez o bolinho, trouxe, Elias comeu. E a partir daquele dia, Deus multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija. E não faltou alimento na casa deles. E Elias ficou morando lá. E haja bolinho de farinha. O que é que tem para o café da manhã? O que é que tem bolinho para o café da manhã? Bolinho de farinha. Ô, coisa boa. Ô, chegou a hora do almoço, meio-dia, o que é que tem para comer? Jantar. E no café da manhã? Haja bolo de farinha, meu filho. Era o que tinha para eles comerem. E Elias ficou lá, escondido na casa dessa mulher, comendo bolinho de farinha. E passou um ano na vida do profeta Elias. Ei, toda vez que você for reclamar da comida na tua mesa, te lembra que Elias passou 3 anos comendo bolinho de farinha. Antes de você falar besteira e deixar de orar pela comida que Deus colocou na tua mesa. E ali era o profeta Elias, o homem de Deus. Passou um ano inteiro, Elias estava lá. Durante esse ano, Deus não falou com Elias. Elias ficou escondidinho na casa da viúva. Fazendo o quê? Orando e comendo bolinho de farinha com azeite.
Devia ser muito ruim, não. Acho que era bolinho de farinha de manhã cozido, bolinho de farinha assado de tarde, bolinho de farinha molinho de noite. Era bolinho de farinha para todo lado. O negócio. 1 ano, 2 anos, 2 anos. Você acha que está esperando muito, irmão? Você já está impaciente, irmã? Por quê? Por que essa impaciência tão grande? Por que você fica aí nesse pé e no outro aí? Ah, cadê que Deus não faz, que Deus não faz, que Deus não faz? Elias passou, foi 2 anos, completou os 3, escondido na casa de uma viúva pobre, comendo bolinho de farinha. Orando. E eu fico imaginando, olha para mim, Elias orando pela restauração de Israel. Você acha que Elias não orava para Deus restaurar Israel? Para Deus tirar a apostasia de Israel? Para Deus sarar, curar a fé de Israel? Você acha que durante esse tempo Elias não orou? Orou muito, irmãos. Alguém faz conjectura, achando que durante esses 3 anos que Elias morou, no mínimo 3 anos com a viúva, Elias estava vivendo com ela. Mentira. Elias era um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que temia a Deus. A mulher era viúva, não tinha marido. E Elias estava ali solteiro. Tudo morando na mesma casa. E Elias se manteve íntegro, em santidade diante de Deus. Elias não deu em cima da viúva. Elias não cantou a viúva. Elias não coabitou com ela. Elias não se aproveitou da situação. E olhe que ela era uma mulher ímpia, ela não era de Israel. A Bíblia não diz se a mulher era nova, bonita, feia. Não diz. Mas era mulher. E Elias era homem. Mas ele se manteve fiel, irmãos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pastor, e como é que o senhor sabe? Deus preparou um acontecimento para nos mostrar que Elias permaneceu santo e fiel. Com o passar do tempo, vamos dizer, passou 2 anos, a mulher tinha um filho, o filho da mulher morreu. E a mulher chegou para Elias e disse: o meu filho morreu. Elias pegou o menino, orou por ele, fez lá uma cerimônia, deitou em cima do rapaz, não entendo bem aquilo, e Deus ressuscitou o rapaz e trouxe de volta, Deus nos mostrando e dizendo: o meu servo continuava fiel a mim, andando em santidade, em retidão diante de mim. Porque naqueles anos, Deus ressuscitou o menino a pedido na oração do profeta Elias. O homem estava fiel, sim ou não? Glória a Deus. Elias era um homem muito odiado. E durante esse tempo, ele ficou escondido. 1 Reis, capítulo 17, versículo 20 a 22. 20 e 22. Primeiro o 20, depois o 22. Clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Um milagre de uma ressurreição. Agora me diga, Elias estava em fidelidade? Sim ou não, igreja? Deus ouviu a oração do homem? Ouviu. Estava lá escondido. Todo Israel procurando por Elias. Até que chegou o dia, 3 anos depois, fazia 3 anos e meio de seca,
Deus falou com Elias e disse: Elias, sai daí e te apresenta diante do rei Acabe. Eu fico imaginando a alegria do profeta, irmãos. Eu fico imaginando ele pensando: chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento. Deus vai responder às minhas orações. Deus vai fazer um milagre, Deus vai restaurar Israel, Deus vai acabar com a apostasia, Deus vai tirar o povo da idolatria, Deus vai acabar com Baal. E Elias, cheio de fé, cheio de alegria, foi se encontrar com o rei desviado Acabe. A Bíblia narra o encontro do profeta Elias com Acabe. E Elias, cheio de alegria e da autoridade do Espírito Santo, ele disse: olha, Acabe, reúne para mim lá no Monte Carmelo todos os profetas de Baal. E nós vamos fazer um desafio em Israel. E vocês conhecem a história. Nós vamos levantar um altar, vamos colocar sobre ele um novilho pronto para o holocausto, para o sacrifício, mas não vamos meter fogo nele. Nós vamos orar. Os profetas de Baal vão orar a Baal, e eu vou orar ao Deus vivo. E será que aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro? O povo, quando ficou sabendo desse desafio, o povo disse: está aí um negócio bom. E pensa no espetáculo, pensa no show legal, o negócio vai ser bom. E deu povo, e deu plateia, e chegou, e fizeram. A expectativa de Elias era que tudo que ele estava fazendo era segundo a vontade de Deus. O que é que você acha que se passava no coração do profeta? Que Deus ia converter Israel. Você consegue entender isso? Quem consegue ver essa realidade no coração do Elias? Você consegue? Faz assim. Era a expectativa dele. Quanto tempo Elias vinha orando por aquela oportunidade? Diga aí. Hein? 3 anos e meio. Era a resposta. Era o agir de Deus. Era a vitória, como todo mundo corre atrás. Era o fim do sofrimento. Acabe fez da forma como Elias deu as diretrizes. Lá no Monte Carmelo, fizeram primeiro o altar de Baal, colocaram em cima o novilho, e os 450 profetas de Baal, fora os outros 400 profetas de Acera. Mas ali era Baal, não era Acera que estava no negócio. Acerá, ou Asherá, é porque a gente fala muito de uma forma aqui que não dá para puxar pelo hebraico. E eles, desde de manhã, pularam, oraram, gritaram, cantaram, se retalharam, se cortaram, fizeram tudo o que tinha para fazer para Baal responder com fogo. Perto do meio-dia, Elias estava olhando aquele espetáculo, aquele circo. Era muita gente, 450 pessoas. Ele disse assim: clama mais alto, pode ser que ele esteja surdo aí, ou viajando, ou está dormindo. Não é Deus? Vai responder. Elias estava fazendo hora com eles. E nada de fogo, nada de fogo, nada de fogo. Quando passou do sacrifício do meio-dia, que é a libação, ele disse: chega, já basta, não vem fogo de lugar nenhum aí. Agora sou eu. Restaurou o altar, colocou as pedras. Quer dizer, os homens se desesperaram tanto que chegaram a se jogar por cima do altar de pedra. É tanto que desmoronou o altar. Elias teve que levantar o altar de novo. Agora um altar para o Senhor. Separou e preparou o novilho em cima. Quando todo mundo pensava que ele ia orar e clamar por fogo, ele disse: não, traz água. Outro dia eu falo sobre isso. E a água não era fácil e nem era perto. Traga a água.
joga em cima do altar, joga água aí. Jogaram água uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Jogaram tanta água em cima que diz que a água corria ao redor. Ele mandou fazer um rego e o rego encheu de água. Estava tudo ensopado. Aí Elias clamou a Deus, segundo a palavra do Senhor. E quando ele terminou de clamar, quando ele disse: Senhor, fiz todas essas coisas segundo a tua palavra, agora responde-me, Senhor, para que todos saibam que só tu és Deus em Israel. O fogo desceu, meu irmão, na hora. Queimou o novilho, queimou tudo, lambeu a água, deixou tudo seco. Na presença do rei, na presença dos 450 profetas de Baal, dos 400 profetas de Acera, na presença do povo que estava ali, Deus respondeu com fogo a oração de Elias. Vitória. Até que enfim. E o povo, quando viu isso acontecer, o povo caiu de joelhos, o povo todo gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No meio daquela multidão, Elias aproveitou a euforia do povo e diz assim: mata os profetas de Baal. O povo, posso dizer assim, caiu em cima matando. Escapou ninguém, porque o povo estava na euforia do só o Senhor é Deus. Afinal, foi o Deus que respondeu por fogo. Elias ficou numa alegria, e ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. Ele desceu o Monte Carmelo. Acabe se aparelhou com a sua carroça lá, com o seu veículo, com os cavalos puxando. E foi na frente dele. E ele estava tão alegre, tão cheio do Espírito Santo, que ele correu mais do que os cavalos. E chegou na porta de Samaria primeiro do que a charrete do rei Acabe. Será que o homem estava alegre? Nesse dia Elias correu, viu, meu filho? Na vitamina do bolinho. Você sabe o que era a alegria no coração daquele homem? A resposta. Quem não se alegra com a resposta? Quem não se alegra com a vitória? Quem não se alegra naquilo que Deus faz na sua vida, na sua resposta, diante de todo mundo? Era o dia da vitória de Elias. Era a resposta, era tudo que ele tinha pedido, era a resposta dos 3 anos e meio de oração. Ele agora estava dizendo no seu coração: valeu a pena! Valeu a pena se esconder lá no ribeiro. Valeu a pena ficar lá escondido comendo da comidinha que os corvos traziam. Valeu a pena ficar lá comendo bolinho por 3 anos. Valeu a pena tudo, vitória! Afinal de contas, o povo tinha dito: só o Senhor é Deus. No mesmo dia, Acabe foi para casa e Elias subiu ao monte para orar. E ele começou a orar e estava empolgado. Ele dizia: Senhor, pode mandar chuva porque Israel se converteu. Pode acabar com a seca porque Israel se arrependeu. O Senhor não ouviu o Senhor daí? Eles gritando: só o Senhor é Deus. Manda chuva, Senhor, manda chuva. E ele orou e orou e orou. Aí ele perguntou ao moço: você está vendo aí alguma nuvem de chuva? O moço disse assim: eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem subindo lá para o lado do Oriente. Ele disse: pode se preparar, diz aí que está vindo uma chuva, está vindo uma tempestade. O homem estava cheio de fé, de entusiasmo, de alegria. Elias correu na chuva. Glória a Deus. Você sabe o que era que Elias esperava? Que o povo derrubasse todos os altares de Baal, que o rei se convertesse, se arrependesse, mandasse derrubar todos os postes ídolos. Ele esperava até que Jezabel reconhecesse que o Deus de Israel era muito maior do que o Deus dos Sidônios, que era o Deus de Israel maior do que Baal.
E ele ficou esperando a resposta da bênção final. A rainha se converteu, o rei se converteu, o rei vai mandar derrubar todos os altares, Israel vai voltar a cultuar só o Senhor. Ele ficou esperando a resposta. Na porta da cidade, a chuva caindo. Será que Elias estava alegre? Estava. E o povo? A festa era grande, meu filho. Era homem, mulher e menino tomando banho de chuva, gritando na chuva, pulando nas poças. Afinal de contas, era uma seca de 3 anos e meio, eles estavam morrendo de sede. Quando choveu, será que ninguém tomou banho? Só aqui para nós, era quase um carnaval. Pessoal pulando, gritando, tomando banho. Chuva, 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 oh glória, só o Senhor é Deus. E Elias estava no alto da sua alegria. Aí vem a resposta de Jezabel. Só, tu vai lá e diz para Elias que se amanhã, a essas horas do dia, a cabeça dele ainda estiver em cima do pescoço, os meus deuses me façam 3 vezes pior na minha vida, me mate se ele ainda estiver vivo. Aí ali, meu filho, a ficha caiu. Ali a ficha caiu. Olha para mim, o rei não se converteu. A rainha não se arrependeu. O povo não estava arrependido. O povo gritou só o Senhor é Deus por empolgação pelo milagre acontecido. Mas o povo não estava disposto a sair da idolatria. Elias esperava que o povo estivesse do lado dele. Depois de tão grande milagre de cair fogo do céu, ninguém ficou do lado de Elias. Quando o povo viu que Jezabel disse que ia matar Elias, o povo todinho saiu de perto dele, abandonou ele, não focou ninguém pelo Senhor. Ele olhou para um lado e olhou para o outro, só tinha o moço dele do lado, com aquela notícia: amanhã tu está morto. 3 anos e meio orando para Israel se converter. 3 anos e meio orando para Israel sair da apostasia. 3 anos e meio orando para a situação da nação mudar. E agora, mesmo depois de um milagre tão grande, nada tinha mudado. Quem entende agora a situação de Elias? A resposta que ele esperava de Deus não foi completa, não foi a resposta, foi uma resposta. Deus mostrou para Israel não ter desculpa, que ele é o verdadeiro Deus. Mas o povo não se convenceu e nem se converteu. E Elias se sentiu abandonado. Posso dizer aqui entre nós? Se sentiu traído por Deus, decepcionado. Ele disse: perdi meu tempo, não deu em nada, não deu em nada, não aconteceu nada do que eu esperava. Decepção total. Da euforia da vitória ao poço profundo da decepção, no mesmo dia. Aguenta, coração. E cada um de nós tome isso por exemplo. Deus nunca disse para Elias que iria converter o povo. Deus nunca disse para Elias que Acabe ia se arrepender e se converter. Deus nunca disse para Elias que a apostasia tinha se acabado, como não se acabou. Foi uma coisa que ele nutriu dentro do próprio coração dele. Olha para mim. Às vezes nós fazemos isso em cima de uma coisa que Deus não mandou. Criamos fantasias
para as nossas vidas, esperando que determinadas coisas aconteçam, e a gente ora, e até se anima, e até fica cheio de fé em cima daquilo, cria os nossos castelos de areia, as nossas fantasias, os nossos sonhos, e quando a gente pensa que Deus está no negócio e que Deus vai fazer, Deus não está naquele negócio. Aí o que é que acontece com a gente? Tristeza e decepção. Mas nós precisamos entender que nós só precisamos nutrir fé e esperança em cima daquilo que Deus empenhou a sua palavra, e não em cima dos nossos sonhos. Você entende, filhos? Porque afinal de contas, quem decepcionou Elias não foi Deus, foi os próprios sonhos dele. A própria expectativa dele foi quem decepcionou ele, porque ele criou uma fantasia. Mas Deus não tinha prometido, e se Deus não tinha prometido, ele não tinha responsabilidade para cumprir. Quem consegue entender o que eu estou falando aqui, meus filhos? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E aí? E se acontecer, o que é que você vai fazer? Vai abandonar a fé? Vem mais para a igreja não? Vai sumir, vai mudar até de telefone, vai sair do Facebook? Não vai mais atender os irmãos? Vai fazer o que você? Diz aí para mim. Pergunta ao teu irmão aí, vai lá. Pergunta assim, irmão, se o teu sonho for frustrado, o que é que você vai fazer? Você vai deixar Jesus? Essa palavra não é aquela palavra de vitória que talvez você quisesse ouvir, mas é uma palavra que vai te dar firmeza para a realidade da vida e das coisas que podem acontecer na vida da gente, na vida real. Eu estou pregando para a vida real, que a nossa vida não é um conto de fadas. Nós temos aqui uma irmã que há poucos dias perdeu sua mãe para o câncer, para uma doença. Será que não orou? Será que não esperou a cura? Será que não esperou um milagre? No final, o Senhor levou. Você entende, irmãos? Pode acontecer. Pode acontecer que você esteja esperando uma promoção, e em vez da promoção a porta se fecha. E agora? Vou mais nada? Conversa, pé. Não, naquela igreja ali, palavra viva, eu não fico mais não. Eu vou lá no Só Vitória. Eu vou voltar para as campanhas, que as campanhas pelo menos tem vitória. E que história é essa? Enganação também, meu filho. Porque Deus não se responsabiliza pela palavra do ser humano, Deus se responsabiliza pela palavra dele. Glória a Deus. Se Deus disser que vai fazer, Ele faz. Mas se Ele não se empenhar, pode quem quiser dizer pastor, apóstolo, propósito, pode ser quem for, não acontece. O povo é que está se enganando. Mas como não tem uma palavra dessa, quando a decepção chega, vai para o mundo. E você que está aqui, você pode não estar aí nem falando em língua, nem pulando num pé só.
Mas se alguma decepção chegar na tua vida, você vai se lembrar do profeta Elias, você vai se lembrar da palavra, e você vai dizer: eu só tenho uma coisa a fazer, continuar servindo ao meu Senhor, porque só nele tem a vida eterna. Oh, glória! Não é por casa, não é por carro, não é por emprego, não é por dinheiro, não é por nome, não é por roupa, não é por celular, não é por nada dessa terra, é porque Ele é o Senhor da minha vida. Deixa eu completar. Não é por namorado, não é por noivado, nem por casamento. Você entende, meus filhos? Ele é o nosso Deus. Se Ele responder, é o nosso Deus. Se Ele não responder, é o nosso Deus. Se a vitória vier completa, é o nosso Deus. Se vier pela metade, Ele é o nosso Deus. E se não vier de jeito nenhum, Ele é o nosso Deus. Amém, queridos? E com a palavra dessa, Deus instrui a igreja para ficar firmado na rocha. E para não ser crente criança, menino, levado em qualquer vento de doutrina. Crente seguro, firme, conhecedor da palavra. Antes de nós, muitos sofreram pela nossa fé. Por que nós temos que ser diferentes e melhores? E aí, aconteceu o que aconteceu na leitura. Elias fugiu, decepcionado, entristecido. Elias não queria mais viver. Deu para entender, meu irmão? Elias não estava desviado. Ele só não queria mais era viver. Porque ele pediu a Deus que tirasse a sua vida. Basta. Vou fazer mais o quê? Já esperei, já profetizei, já orei, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Não veio, não aconteceu. O que adianta meu ministério? O que adianta eu ser profeta? O que adianta eu vou voltar para profetizar alguma coisa para Israel? Se o Senhor abriu o céu, desceu fogo e todo mundo viu, eles não se converteram, vão se converter como? Não adianta. Nada que eu disser vai valer, vão ouvir. Se eu profetizar outra fome, não vai adiantar. Se eu fizer chover, não vai adiantar. Se cair fogo do céu, não vai adiantar. Basta. Chega, só vou até aqui, Senhor. Não dá, parou. Meu ministério morre aqui, se acaba aqui. Agora você entende? Quem consegue entender agora? Decepção. Não foi grande ou não foi, irmão? Deitou para morrer. Dormiu para não acordar mais. Mas acordou. Ele pensava que daquele sono ele ia embora. Alguém cutucou as costelas dele. Elias. Hã? Tinha um anjo na frente dele. Elias, tem comida e tem água. Come e bebe. Elias olhou, acho que ele pensou assim: vou morrer de barriga cheia. Comeu e se deitou de novo. Agora eu morro de barriga cheia. Obrigado, Senhor, pela refeição. Pode tirar minha vida. Dormiu, acordou de novo. Elias, ei, tem comida aí, coma e beba. Elias comeu e bebeu. Se levantou e saiu na direção do Monte Sinai. Caminhou 40 dias com a força daquele alimento. Ô, alimento bom, meu irmão. Tomara que ainda tenha um pouquinho lá no céu quando eu chegar. E foi trazido pelo anjo, foi cor da terra não. Mas ele foi, mas Elias não melhorou. Mesmo tendo visto um anjo, mesmo tendo se alimentado de uma comida milagrosa,
Elias ainda estava tremendamente amargurado, triste, deprimido. Chegou no Monte Horebe, Monte Sinai, encontrou uma caverna, entrou na caverna escura e ficou lá. Dentro da caverna escura. Queridos, Elias estava numa situação terrível e esperando que Deus viesse a ele de alguma forma para falar com ele, para tirar ele daquela depressão. Ele estava, capítulo 17, capítulo 19, versículo 9. Coloca aí só para a gente entender o contexto. Está aí. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Elias, por acaso, não estava precisando, não era de um consolo? Elias não estava precisando de um ombro para chorar? Elias não estava desmanchado, quebrado, destruído por dentro? Elias não era o homem que queria morrer. Deus, ele estava esperando que Deus chegasse e dissesse assim: ô meu Eliazinho, meu filho, deixa eu falar contigo. Vem cá, Elias, deixa eu fazer um cafuné em ti. Não era assim não, é porque tu não entendeu. Muita gente fica esperando exatamente isso das pessoas ou de Deus. Fica todo manhozinho esperando o mimo. Deus não mimou o profeta. Deus simplesmente fez essa pergunta dura aí, ó. O que é que tu está fazendo aí, Elias? Vamos dizer que Deus fosse cearense nessa hora. Elias lá amuado no fundo de uma caverna, triste, murcho, escondido lá no meio do escuro. Aí Deus cearense chegar e dizer assim: o que é que tu está fazendo aí, macho? Foi isso que Deus fez. O que tu está fazendo aí, macho, escondido nesse escuro aí? Eu mandei tu para ir. Eu não mandei tu pedir para morrer. Eu não te prometi que ia restaurar nada. Eu não falhei contigo, eu não falhei com a minha palavra. Tudo foi coisa que tu criou na tua imaginação. Eu não tinha compromisso com aquilo, Elias. O que é que tu está fazendo aí, Elias? Te levanta, cabra, seja homem. Foi isso que Deus fez com ele. Aí Deus falou com ele: agora vem um golpe duríssimo ainda. Não acabou não, pastor, acabou não. Deus ainda deu-lhe uma lapada tão grande que aquele homem era crente mesmo. Deus simplesmente chegou para Elias e disse: tudo que você achava que eu ia fazer no teu ministério, eu realmente vou fazer e vou realizar. Mas não é no teu, é no ministério de outro que tu que vai ungir. Deu para sentir o drama aí, Wilson? Eu vou fazer, Elias. Eu vou tirar Acabe do trono. Eu vou tirar o rei da Síria do trono. Eu vou acabar com essa bagunça aí no reino de Israel. Eu vou fazer tudo isso. Primeira coisa que tu vai fazer: tu vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. Eu vou te aposentar. Você sabia que Deus fez isso? 1 Reis 19, 15 a 17. Escuta aí, meu irmão. Eu creio que sim. Deve ser depois, né? 1 Reis
capítulo 19, versículo 15. O Senhor disse: vai, volta, pelo mesmo caminho que tu veio, que eu não mandei tu vir. Pelo caminho do deserto, volta. Vai para Damasco, unge a Azael, rei sobre a Síria, vou derrubar o rei da Síria, pai da Jezabel, vou tirar do trono. Também passa lá em Jeú, filho de Nissi, tu vai ungir ele sobre como rei de Israel, vou derrubar Acabe do trono. Não era o que tu queria? Eu vou fazer. Também é Eliseu, filho de Safate, lá de Abel-Meloá, tu vai ungir profeta no teu lugar, agora vai. E agora, Elias, tu vai se desviar ou tu vai me obedecer? Deus mandou ele ungir até um para ficar no lugar dele. E aí, como é que está a tua fé? Altos e baixos na vida, alegrias e tristezas, dias bons e dias maus. Qualquer um aqui pode passar por dias de decepções. E aí, como é que está a tua fé? E se não acontecer do jeito que você pensa? E se a resposta não vier do jeito que você está esperando? E se a vitória não chegar? E se a porta não abrir? E se a cura não acontecer? Você vai fazer o quê? Ou você quer que Deus chegue para você lhe fazendo cafuné e mimo, dizendo assim: oh, minha filhinha, estou cheio de peninha de você. No mínimo, repetindo palavras e por muita misericórdia, ele ainda vai perguntar: ei, meu filho, minha filha, que fazes aí, minha filha, chorando dentro desse quarto aí, amuada aí, dizendo que está cheio de depressão? O que tu está fazendo aí? Eu mandei tu ir para aí, eu mandei tu se levantar e orar, mandei tu andar, caminhar, não é aqui o teu lugar de descanso. Levanta a tua cabeça e anda! Oh, glória a Deus! Nunca mais queira ser o coitadinho da situação. Que Deus não lida, não tem pena de coitadinhos. Deus trabalha com quem tem fé e obedece. E saiba que momentos difíceis podem acontecer para qualquer um. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E você continua servindo? Oh, glória! Esse é o crente que Deus precisa nesses últimos dias. Eu vou encerrar 9 horas. Deus deu para Elias a mesma honra que vai dar aos crentes que ficarem fiéis até o fim. Você pensa que ele morreu sem honra? Você pensa que depois dessa pancada todinha Deus o abandonou? Não. Ele obedeceu a Deus, ungiu o rei da Síria, ungiu o rei de Israel, ungiu Eliseu no lugar dele, trouxe Eliseu para ser discípulo dele, para aprender com ele, para ficar no lugar dele. E por último, depois de tudo, algum tempo depois, quando Eliseu estava treinado para tomar o lugar dele, aí o Senhor deu a ele a maior honra que pode dar a um ser humano aqui na terra. Oh, aleluia! Fim do ministério do homem. Não aconteceu no ministério dele o que ele queria que acontecesse, mas aquilo que ele queria e sonhava que acontecesse no ministério dele, ele estava vendo acontecer já no ministério de outro.
Aí Deus lá no céu se lembrou de toda a fidelidade de Elias, de toda a obediência de Elias. Elias não era mais necessário aqui, Eliseu estava pronto. Aí eu fico imaginando Deus chamando os anjos. Não vou chamar Gabriel porque ele trabalha demais. Miguel, vamos dizer outro anjo aí. Vem cá. Prepare aí uma carruagem real. Carruagem de fogo. Com cavalos de fogo. Acho que o anjo pensou na hora: Senhor, tu vai passear? O Senhor disse: prepara essa carruagem e vai lá na terra, lá embaixo, buscar o meu servo. Senhor, mas todos os seres humanos não têm que morrer. Esse não, eu vou trazer ele vivo para cá. Ele não vai conhecer a morte que ele pediu, ele não vai conhecer nem depois de velho. Ele não vai morrer nunca. É meu filho, meu amigo, me conhece. Ele vai continuar aqui comigo, conversando comigo, estando comigo. Vai buscar ele. Aleluia. Maior honra. Maior honra. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Estou terminando, segura aí. 2 Reis, capítulo 2, verso 11. E sucedeu que indo eles caminhando, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Pense numa honra. Aleluia. Aí eu te pergunto bem baixinho, valeu a pena? Elias é o exemplo do crente hoje, que não vai se corromper pela apostasia, que não vai vender a sua alma ao mundo e nem a nenhuma proposta do mundo e nem do pecado. Elias é o tipo do crente que vai aguentar firme no meio das lutas, das situações, das tristezas, das decepções. Elias é o crente que vai ser arrebatado. É aquele que vai atravessar, que vai vencer, e que quando chegar o dia do arrebatamento ou o dia da morte vai dizer: eu combati o bom combate, findei a carreira, mas eu guardei a fé, a minha coroa de glória está guardada. E a promessa de Deus, agora é promessa, não é sonho não, que Deus fez com Elias, Ele prometeu fazer com a gente, que ficar firme como ele ficou. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 18. Fica firme. Fica firme. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com som de alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, diga nós, diga eu. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diga sempre com o Senhor, eternidade com o Senhor. E ali o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá é glória. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esse é o consolo que um crente traz para o outro na hora da angústia, da luta, da decepção. Espera o Senhor que Ele está voltando. Fica de pé, igreja. Oh, aleluia. Aleluia.
Agora sim. Crente firmado na palavra. Não é crente de açúcar. Não é crente de cristal. Aleluia. É aqueles a quem o Senhor realmente está confiando nesses últimos dias. Crente Elias é o que vai ser arrebatado. Tem crente Elias aqui? É o que vai ser arrebatado, João. É o que vai passar por cima de tudo, de toda tristeza, de toda dor, de toda decepção. Vai passar por cima da apostasia, vai passar, vai vencer, vai passar por cima de tudo. E quando a trombeta tocar, ele vai. Esse é o crente que vai morar no céu. Amém, igreja. Aleluias. Eu não te enrolei em nada, preguei para você realidade e verdade. É o crente apóstolo Paulo, aleluia, que passou por tudo o que passou e depois ainda morreu glorificando o nome do Senhor. Paulo, quais são as suas últimas palavras antes do carrasco cortar a sua cabeça? Paulo olhou para o céu e disse: a Ele toda glória, toda honra, todo louvor e toda exaltação. Oh, aleluia. Esse é o crente que vai morar no céu. E o Senhor manda te dizer nessa noite: você não é fraco. Você não é fraca. Você não é fraca, minha irmã. Porque o Espírito que Deus colocou dentro de você não é fraco. O Espírito que Deus colocou dentro de você não está caído. Não é derrotado, não é um espírito de derrota, não é um espírito de morte. O Espírito que está em você é o Espírito de Deus. Satanás vive dizendo para você que você é fraco, que você é fraca, mas você não é. Uns confiam em carro e em cavalos, mas nós confiamos e fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, nós nos levantamos e ficamos de pé.